Secretária, a gente está comentando aqui sobre a automutilação e o corte, né, seria o mais comum. Existem outras formas dessa automutilação que assim, a gente, né, conversando com a secretária pelo fato de a escola ser o ambiente social que a criança mais frequenta, digamos assim, né? E quais materiais que eles utilizam, locais que geralmente eles costumam, porque até os pais que estão ouvindo, para talvez prestar mais atenção e começar a observar de uma maneira mais assertiva a partir de agora. Bom, primeira coisa, as crianças se automutilam em regiões que são facilmente escondidas, ou seja, punhos que são escondidos por pulseiras, né, por casacos, aqui na dobra do braço, né, próximo das axilas, porque quando você está com o braço fechado também não é possível ver, são riscos muito finos. As pessoas quando estão pensando em automutilação não pensem em grandes cortes, não são. E as cicatrizes que ficam é como se fosse uma estria para quem, né? Então, assim, é uma marquinha muito fina e branca. Vermelha quando ela está machucadinha e depois se torna branca. Ou seja, é muito fácil de esconder, né? Na popa da bunda as meninas costumam, porque é a dobra da perna, digamos assim. Então, ali na junção, porque é facilmente escondido, não é um lugar que ninguém vê, porque quando você está em pé fica tampado. E também na região da cabeça, porque são locais que ninguém vai pôr a mão, até porque o cabelo impede de ver. Vale ressaltar sempre que a automutilação ela não acontece sempre com gilete, às vezes são pedaços de vidro. A criança quebra copo frequentemente em casa. Observa o que ela está fazendo com os cacos. Às vezes ela quebra justamente para ter a desculpa de pegar o vidro. Tá? Então, o vidro em casa, sempre que a gente orienta, pais, compre aqueles vidros que a hora que quebra, ele estraçalha, vira em pedacinhos miúdos, né? Porque você precisa ter uma lapinha de vidro, espelhos e a própria gilete, que é facilmente comprada hoje em qualquer mercado, você compra, você não precisa ter nada, não precisa ser adulto nem nada para comprar, qualquer R$1 você tem no bolso, você vai comprar aquela gilete. Então, sempre orienta, pais, verifiquem seus filhos. Por que a gente está falando de adolescente? Adolescente não é comum os pais verem adolescentes trocar de roupa. Não é comum. Nem quando vão no provador de loja. Eles entram sozinhos dentro do provador de loja. Por que a gente tem que lembrar isso? É uma fase complicada a adolescência, mas ela não é a causadora de tudo. Muitos pais falam assim, não, meu filho usa casaco porque ele é adolescente. Isso é fase. Olhem seus filhos. Seus filhos, meu filho não deixa. Gente, seus filhos dormem. Observa seus filhos. Né? Em algum momento, se a criança está tão agressiva que ela não vai deixar você ver ela, alguma coisa tem errada. Você tem que chegar ali e conversar. Você me mostra, porque a criança a criança que automutila, ela ensina o colega a se automutilar. Quando alguém vai reclamar para ela, dizendo assim, olha, eu estou sofrendo, ela fala, faz isso que você vai melhorar, porque eu faço e eu melhoro. Porque é isso que eles estão procurando. Eles estão procurando a cura para uma dor emocional. E isso, imagine a que ponto chega alguém, e muitas das vezes, conversando com os adolescentes que praticam este ato, os motivos para nós, adultos, são supérfluos. Você fala, meu Deus, essa pessoa está fazendo isso. Minha mãe mandou eu lavar a louça e eu não gosto de lavar a louça. Isso é uma razão para alguém se cortar? Para alguém que está emocionalmente ferido? Para alguém que tem algum conflito familiar grave? Para nós, às vezes, tem uma vida mais resolvida, não é. Somos os adultos, mas para eles são. Então, é importante lembrar, primeiro, não julgar. Segundo, auxiliar no tratamento. Não esconda que seu filho está fazendo, é muito pior. Não finja que não está acontecendo. Tem pais que vêm e falam assim, isso vai passar. Não espere passar, tome uma providência, porque é este o nosso papel, orientar os nossos filhos sem julgar. É fácil a gente falar, você está fazendo errado, não sei o quê. A criança vai só recuar cada vez mais quando ela se sente julgada. Nós temos que nos colocar na condição de pais e dizer, eu estou aqui para te ajudar, vamos resolver o seu problema. Às vezes são problemas tão pequenos que dá para fazer tão fácil numa casa, né, a resolução disso. Secretária, a gente comentou aqui sobre a questão da criança que sofre o bullying e se automutila por ali, digamos assim. Mas tem o caso da criança que sofre o bullying, ela rodeia e ela acaba se tornando o agressor futuramente, né? Dentro da escola, como que é tratado isso também? Sempre, eu falo que assim, conhecer a criança é muito importante. E aqui vai uma dica para os pais. Mantenham os seus filhos na mesma escola por mais tempo. Por quê? Porque ali vai criando uma identidade, tanto dele com a escola, mas também da escola com ele. É muito fácil a gente conhecer os nossos alunos depois de anos, né? A criança entrou com a gente no primeiro ano, saiu no quinto, teve 5 anos de convivência, você vai conhecer aquela criança naquele momento. E o que acontece muito é, a criança, quando ela se torna, ela verifica que o bullying torna a pessoa, o agressor, uma pessoa famosa, temida,
amada pela escola, sabe? Venerada, porque tem muito disso. Às vezes, as pessoas elas se transformam no mal, porque o mal é o que é aceitável, né? E muitas das vezes, esse valentão da escola, ou a valentona, porque nem sempre é menino, muitas das vezes o bullying, a maioria das vezes a gente percebe sair de meninas, entendeu? Por conta, né, das brigas que tem, os conflitos entre amizades, ali começa, é mais forte do que entre meninos. E aí o que acontece? Essa criança ela percebeu que o outro tem status de celebridade dentro da escola. Primeiro, ela vai se calçar nessa ideia de que vou me tornar igual a ele ou pior que ele para conseguir combater, porque em algumas cabeças o mal se combate com o mal. Ou seja, se alguém me agrediu, eu preciso agredi-lo de volta, né? Isso muitas vezes é ensinado em casa. Eu falo que muitas vezes o pai diz, você não dá o primeiro tapa, mas você não sai sem dar o último. Ou seja, eu ensino que ao me agredir, eu revido, né? Então isso é importante a gente trabalhar com nossos filhos, que a agressão ela não é admissível nunca, nem para me justificar o erro do outro, que não é assim que se resolve o problema, né? Então esse menino ele às vezes se transforma no agressor por conta dessa questão de famoso mesmo, ou às vezes por uma questão de realmente você se resguardar. Eu só vou conseguir combater o fulano ou a fulana quando eu me tornar pior que ela. E às vezes se torna uma estratégia. E aquela criança ela se veste de uma carapuça que não é dela, mas naquele ambiente ela se torna agressora. Às vezes em casa é um doce de criança, mas na escola chega botando fogo. Por quê? Porque ele já vem para se autoafirmar, para dizer, comigo ninguém mexe. Porque geralmente você não mexe com quem te bate, né? Com quem te agride, você recua. E essa é uma das formas de que a criança escolhe para poder sair, né, dessa situação. E muitas das vezes também porque ninguém acreditou nela, acharam que ele está mentindo, chamam às vezes de mentiroso, né? E ele passou por isso e realmente ele usa uma outra forma de se defender. A gente poderia colocar, eu sei que é difícil fazer esse julgamento, mas que a culpa ou grande parte desse fator bullying, né, da criança se tornar agressiva e tal, vem de casa e é dos pais? Eu não acho que a culpa é de ninguém. Eu acho que a gente tem momentos que contribuem para aquela situação daquela criança. Então, às vezes, a criança está passando por uma transformação de família. Às vezes ela está passando por uma transformação na escola, mudou de cidade. Algum momento é o catalisador. E a família precisa estar muito atenta ao seu filho. Porque às vezes eu mudo de casa e não percebo que eu tirei meu filho de todo o convívio de amizades que ele tinha. Ah, mas eu mudei porque o aluguel era mais barato, ou porque eu comprei uma casa. Eu não vejo as consequências das minhas ações. Por isso que a gente sempre diz, converse com seu filho. Quando você tiver qualquer problema, você tem que conversar. Eu vou me separar, senta aqui, vamos conversar. Não importa a idade da criança. Ah, peraí, eu vou comprar uma casa. Ó, pessoa, mas para comprar a casa nós vamos sair do aluguel, mas vamos ter esses problemas. Conversando, a pessoa não vai no escuro, ela se sente participante daquela família. Estou com problema de dinheiro. Filho, ó, quebrei, não tenho dinheiro, estou desempregado. Aquela criança ela tem que estar compartilhando dos problemas para que ela se sinta o quê? Peraí, meu pai me comunicou, eu sou uma pessoa dessa família, eu me sinto importante naquela família, porque isso mostra a relação de confiabilidade que a família tem um com os outros, né? E isso vai fazendo com que essa criança ela não chegue no escuro, e porque não é uma pessoa que causa nada, são momentos, nenhuma criança nasce automutiladora. Entendeu? A criança ela passou por um momento traumatizante na cabeça dela, que aquilo foi a única forma que ela se achou. Mas geralmente a criança não se automutila no primeiro problema. É quando isso se torna muito grave. E aquilo está doendo muito. E dor é subjetiva. Às vezes, para mim, é uma coisa tão corriqueira. Você fala assim, meu Deus, momentos. Passou por isso, eu passei por isso tantas vezes, meu filho, nunca eu sofri isso. Não coloque a sua dor como a dor do outro. Não queira sentir a dor do outro. Porque não dá para sentir. O que a gente pode fazer é se solidarizar, se comprometer e auxiliar. Isso é muito importante. Eu volto a frisar nisso porque quando as crianças são julgadas em casa, fechou uma porta de conversação. Fechou. Adolescente não abre fácil a porta de conversação. Se você tem uma porta aberta, o primeiro julgamento ele será fechado. E aí, seu filho vai dar muito mais trabalho para você poder ter essa relação amorosa de novo do que você já tinha. Então, é muito importante o diálogo. É com o diálogo que se resolve tudo. Não é batendo na criança. Espera aí que você vai me mostrar rápido.
Não é assim, gente. Né? Mas você tem que observar. Se seu filho não achou um jeitinho, você coloca às vezes num treino, que ele vai ser obrigado a ir com outra roupa. Mas você cria estratégias dentro da sua casa para você observar o seu filho. Às vezes não é você que vai ver. Às vezes é um amigo, um primo, um parente, uma pessoa próxima que você vai chegar e falar assim, estou desconfiada de alguma coisa. Dá uma observada para mim. E a hora que você observar, você não pode fingir que aquilo não é nada. Porque muitas vezes o pai fala, mas isso é normal. Não é normal. A automutilação não é normal, não é uma coisa corriqueira. Uma criança que está conseguindo afligir dor a si mesma porque ela está aflita é muito grave. E a gente precisa fazer todo esse acompanhamento, principalmente indicar psicólogos. Voltando ao assunto, psicólogos às vezes é um médico, um profissional que tem um custo. Se você não tem um plano de saúde, eu indico aqui as universidades que tem um precinho barato, se eu não me engano é R$10 a sessão, ou seja, facilmente incluído no orçamento familiar. Mas não tem nem R$10, Veridiana, vai lá, explica a situação financeira, que eu tenho certeza que eles não vão deixar a criança sair sem atendimento. E olha, o grupo de trabalho que eles têm grupos de terapia, não é só atendimento, né, separado, mas eles têm grupo de jovens. Para quê? Porque eles percebem que essa terapia em grupo, ela é muito mais positiva do que o tratamento individual, porque aquela criança tem que se sentir aceita, ela tem que observar que outras pessoas sofrem como ela está sofrendo, né? E tem dado um trabalho magnífico. Todas as crianças que eu tenho conhecimento que foram encaminhadas são crianças que estão tendo bastante sucesso nessa resolução de problemas. E o pai também, nessa questão de procurar um profissional, psicólogo no caso, é muito importante que ele não quebra esse tabu de perceber que o filho está passando por uma necessidade, que ele precisa de acompanhamento e não que ele esteja doente, porque muitos pais têm medo, falam, não, meu filho não tem nada, ele não precisa disso. É importante realmente quebrar esse tabu e levar mesmo para sanar e resolver esse problema, né? Exato. Ir no psicólogo, ir ao psiquiatra não é questão de loucura, né? Isso é muito cultural das famílias. Ir ao psicólogo, às vezes, é importante para todo mundo. Todo mundo deveria passar pelo psicólogo. Por quê? Você tem que aprender a trabalhar os seus problemas. E para trabalhar nossos problemas, a gente precisa entender da razão deles, aonde eles vêm. Então, volto a dizer, toda vez que você for ao psicólogo, também a família tem que estar aberta a participar. Porque se eu diagnostiquei, enquanto psicólogo, um conflito entre pai e filha, por exemplo, nós precisamos conversar. E é nessa mediação de conversa que as coisas vão se resolver. Porque às vezes não é em casa que a gente vai conseguir resolver. Vai precisar de uma pessoa totalmente fora da situação. Volto a dizer, o quesito julgamento em casa a gente não consegue não ter. Entende? Porque quando a gente fala assim, tá lá, eu e você conversando, entrou um outro na jogada, ele toma partido, ele toma lado, e isso a criança ela não pode ter. Por isso o psicólogo, que é uma pessoa totalmente neutra, não vai tomar lado, a função dele é orientar, né, e intermediar aquela conversação, e vai resolver de muita melhor forma. Agora, vale ressaltar, família tem que estar aberta. Quando a escola orienta alguém a procurar um psicólogo, também tem que estar aberta. Muitas vezes o erro está na escola, né? Às vezes no conflito professor-aluno, colega com colega, às vezes a zeladora, alguém criou uma relação conflitante e precisa também se dispor a resolver. Não é uma via que você vai lá e fala sozinha para alguém e resolver os seus problemas. Não é assim. Existe uma intermediação ali. É importante estar todo mundo disponível para resolver o conflito. E a secretaria, tanto as escolas, as próprias secretarias das escolas e aqui a de educação está aberta para os pais que perceberem algum problema, que às vezes falta essa orientação para os próprios pais também, né? Para dar esse respaldo, a secretaria dá esse respaldo para os pais, então. Com certeza. Os pais que não, às vezes, olha, não me sinto confortável em ir até a escola, vem até a secretaria, que é um local mais neutro, não tem aqui ninguém, né, mais acessível. Converse com a gente, passe o que está acontecendo com o seu filho. Olha, meu filho se queixou de tal coisa, mas eu não sei se é verdade. Se você não tem um jeitinho para ir na escola, a gente vai conversar, a gente vai verificar o que houve, vai ouvir as partes envolvidas e vai te dar um feedback, vai dizer, olha, realmente aconteceu, nós vamos resolver assim, ou não aconteceu e nós já verificamos por essa e essa forma que não é. Mas é importante a gente procurar ajuda. Se você não tem coragem da escola, que é o ponto principal, você ir até a escola, porque é uma relação mais próxima, né? Mas não há problema nenhum em vir até a secretaria, nós fazemos esse trabalho, nós estamos aqui na Avenida Jacarandás 2424, das 7 às 11, das 13 às 17,
e abertos a ouvir, né? Principalmente também sugestões. Às vezes fala, olha, eu escutei um palestrante, às vezes lá na igreja, que tocou, esse assunto foi bem falado. E eu entendi de uma forma legal, meu filho também entendeu. Traz sugestões, a gente vai atrás do palestrante, procura, leva para a escola. Por quê? Às vezes se deu certo para você, vai dar certo para outros, né? Porque não existe uma fórmula certa. O que existe são tentativas e acertos. Às vezes o que eu estou falando aqui vai chegar em algumas famílias, outras não vão entender, não vão ouvir. Mas a outra pessoa falando sobre esse tema daqui para frente, e eles vão entendendo e até que você chegue no maior número de pessoas possíveis.